Entrevista com o desembargador José Moinhos Pinheiro Filho, titular da 6ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e presidente do Fórum Permanente de Direito Penal e Processual Penal da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. Tema: Direito Penal. Vossa Excelência poderia comentar sobre as recentes alterações na legislação penal, iniciando pelos crimes patrimoniais tipificados no Código Penal? Claro que sim, e faço com muito prazer. Primeiro, registro o agradecimento ao Instituto dos Magistrados do Brasil pelo convite, por estar aqui podendo conversar sobre um tema que me diz respeito na minha vida profissional, que é propriamente o direito penal. Falarmos sobre alterações na legislação penal é algo que me toca muito próximo, porque eu tive, que eu diria, uma honra de participar de uma comissão de profissionais de direito, de juristas, nomeada pelo Senado Federal para a reforma de um Código Penal e que está em tramitação no Senado Federal. E é importante dizer que já é hora de termos um Código Penal, um novo Código Penal. O atual, vigente, anterior à Constituição Federal de 88, o Código é dos anos 40, evidentemente teve uma grande reforma em 84, mas ele já não atende mais à nossa realidade. E aí verifica-se um problema. Primeiro, o grande número de leis extravagantes além do Código Penal. Em 2011, 2012, quando se começou a fazer um projeto, elaborar um projeto de um novo futuro Código Penal, o Brasil tinha cerca de 125 leis penais. Como ainda não temos um novo Código Penal, já estamos de 2012 para cá com cerca de 150 leis penais. Isso significa dizer que no Brasil estão vigentes hoje mais de 2.000 tipos penais. Em outras palavras, qualquer cidadão maior de 18 anos está sujeito a praticar 2.000 crimes ou contravenções penais. O projeto pretende enxugar e reduzir para cerca de 800 práticas ou normas incriminadoras, de maneira a acabar principalmente com as contradições. E vou dar um exemplo antes de entrar nas mais recentes alterações, que são dos crimes patrimoniais, na Lei Maria da Penha e no Código de Trânsito. Não sabemos até hoje, no Brasil, o que é verdadeiramente um crime praticado em bando. Não vou falar só quadrilha, que quadrilha é um pejorativo que não mais existe entre nós. Por quê? Porque no artigo 288 fala-se em associação criminosa a reunião de 3 ou mais pessoas. No entanto, na lei de tráfico de entorpecentes, a chamada lei de drogas, a associação criminosa se caracteriza com apenas 2 pessoas reunidas, ajustadas. E a mais recente lei de organização criminosa exige um mínimo de 4 agentes criminosos. Pergunta-se, afinal, o que é um bando criminoso em termos de legislação brasileira? Então, essas contradições precisam ser resolvidas. E a reforma do Código Penal caminha por aí e reduz, eu diria, substancialmente um número de crimes existentes, só valorando as condutas que merecem reprovação penal. Bom, mas eu diria que neste ano de 2018 tivemos 3 alterações que dizem respeito ao nosso dia a dia. Qualquer estudante de direito já ouviu falar algo do tipo: a lei deve se adequar à sociedade e não o contrário. Isso porque a sociedade é mutável, os valores sociais, valores morais, a educação, ela está sujeita, enfim, aos momentos sociais, às turbulências sociais. Hoje, com a tecnologia, evidentemente, os valores são considerados outros que não eram há 30 anos atrás. Então, essas modificações abruptas está levando o legislador, leia-se, o Congresso Nacional, que é o responsável no nosso sistema por produzir a lei penal, que é uma lei federal, os estados não podem produzir, os municípios não podem produzir lei penal, de natureza penal,
Então, o nosso legislador vem constantemente adaptando à realidade. Não quero julgar se certo ou errado, mas não há dúvida que, por exemplo, na recente lei que alterou o Código Penal nos crimes patrimoniais, notadamente no furto e no roubo, o aumento de pena quando o roubo é majorado, por exemplo, com arma de fogo, e eu sou desembargador em matéria criminal, 70% dos crimes de roubo são praticados com o emprego de arma de fogo, que teria um aumento de 1/3, passou a ter 2/3. Ou seja, é uma resposta a esta gravidade que vem acometendo a sociedade. Da mesma maneira que no crime de furto se criou uma nova figura, ampliando para uma pena de 4 a 10 anos, quando o furto é praticado com explosivos. Leia-se, na prática, o que quis o legislador? As explosões em caixas eletrônicos. E isso vem atingindo não só o sistema bancário, mas a todos nós. Então, e além do perigo que é quando bandidos explodem um caixa eletrônico e as consequências não só da subtração de milhões de reais, mas aquilo que pode estar ao redor daquele local que foi afetado. Então, há uma resposta imediata do legislador a uma situação que não podia mais ser considerada um furto ou até um roubo quando houver um emprego de explosivo. Então, o legislador está atento a isso. Não estou querendo dizer que ele acertou na medida da punição, mas ele está demonstrando que está atento às mudanças e às necessidades de uma maior reprovação. Da mesma maneira, muitos sentiram uma certa estranheza, aqueles que não vivem no meio rural, do aumento do furto, da pena, da punição para o furto, quando se trata de semovente. Uma pena de 2 a 5 anos. Mas explica-se. Há um fenômeno, notadamente no Rio Grande do Sul, na área fronteiriça e Santa Catarina, com outros países, em que esse fenômeno chama-se abigeato, que é a subtração do gado para corte, claro, para vendas, e isso, quem vive no meio rural, inclusive no nosso estado do Rio de Janeiro, que nós temos muitas áreas rurais, sabe bem as consequências. E a legislação não era suficiente para a punição. O que fez o legislador, depois de muita pressão de certos setores que precisavam de uma resposta, criou quase que uma figura nova ou uma punição própria para esse fenômeno que se chama abigeato. A mesma coisa ocorreu com a Lei Maria da Penha, que recentemente comemorou mais um aniversário. Acho que é difícil alguém poder se colocar contra essa legislação própria para um fenômeno que ocorre do chamado machismo, da agressão do homem que quer submeter permanentemente a mulher. Não só a sua mulher no sentido de esposa, de convivência, mas a mulher considerada como gênero e submissa a uma ordem machista, a uma ordem do homem. Pois bem, já temos uma legislação, mas essa lei não tinha nenhum tipo penal. Ela é uma lei própria para punir mais rapidamente e com maior gravidade, maior reprovação, aquele que atentar contra a mulher. Pois bem, não havia tipo penal. E uma das coisas que mais ocorria e ainda ocorre, eu também, a minha experiência como magistrado e antes como membro do Ministério Público já percebia, é o descumprimento por parte daqueles que são acusados de violar a Lei Maria da Penha, praticando crimes sob essa égide, que pode ser crime de estupro contra a liberdade sexual, pode ser até o homicídio, e hoje no Rio de Janeiro, exatamente nesta data, há a notícia que um homicídio foi praticado e certamente a Lei Maria da Penha será aplicada a isso, porque envolve essa questão de gênero. Pois bem, aquele que descumpre as medidas protetivas de não se aproximar da suposta vítima, ou ficar suspenso de alguma atividade, ou não andar armado, constantemente descumpre essa ordem. Isso seria o quê? Crime de desobediência previsto no Código Penal? A jurisprudência
a magistratura em si, os doutrinadores estavam divididos, porque não se poderia caracterizar como crime de desobediência esse descumprimento a uma medida protetiva, num caso de Maria da Penha, porque já há previsão de prisão. E discutiu-se muito se esse descumprimento poderia ser o artigo 359, caracterizar o artigo 359 do Código Penal, que é descumprimento à ordem judicial, mas ali praticamente ficou assentado que é para efeito de suspensão de direitos. Então se aplicaria o descumprimento pelo homem de uma medida protetiva deferida num caso Maria da Penha, o artigo 359 do Código Penal, e também não o 330, que é o crime de desobediência genérico, porque é possível a prisão preventiva. Mas isso não era suficiente e fez que, através de movimentos, o legislador tipificasse o crime de desobediência dentro da Lei Maria da Penha, artigo 24A. Ou seja, agora, aquele que desobedece uma ordem judicial que determina o cumprimento de alguma norma, num caso de Maria da Penha, ele, além de estar sujeito a uma prisão, que é uma prisão preventiva, desde que devidamente fundamentada, mas a responder também por um crime específico, que é o de desobediência. Não há dúvida que, mais uma vez, o legislador atendeu aos reclamos da sociedade. Não cabe aqui, claro, até pelo tempo, ficar dizendo se ele acertou na medida, se foi uma medida muito abrupta. Eu estou querendo mostrar que a evolução legislativa não pode estar dissociada à realidade social. E não há dúvida que, ainda que se possa discordar de alguma medida das novas mudanças legislativas, temos que reconhecer que o legislador está atento ao momento atual. E também temos algo que demonstra a preocupação do legislador e que é de todos nós. Não há dúvida que o homicídio culposo e a lesão corporal culposa sempre nos preocupou. Mas eu me refiro diretamente ao trânsito. Quantas mortes, quantas lesões, incapacidades surgiram, tiveram como consequência porque o motorista estava bêbado e não podia estar dirigindo. Sabemos disso. Então não há dúvida que em 2006 tivemos até aquilo que se tornou como marketing, tolerância zero, uma alteração que passou a punir mais gravemente a embriaguez ao volante. Vou me concentrar nela, até porque aqui é apenas uma conversa resumida, limitada pelo tempo. Só que esta alteração legislativa, ela apenas se referia à exigência de que se comprovasse que o motorista estava com algum teor alcoólico ou de efeito análogo, uma substância entorpecente, por exemplo, que produzisse uma anormalidade. Diferentemente na norma administrativa, que exigia um mínimo, um índice mínimo de substância alcoólica ou entorpecente. Depois veio uma mudança em 2008, que passou a exigir um mínimo de concentração de álcool ou de substância análoga, entorpecente, evidentemente ingerida pelo suposto autor daquele crime que pode ser culposo por homicídio ou por lesão corporal, lesão culposa. E posteriormente, agora mais recentemente, e com vigência em 2018, um aumento de pena para essas situações. Até numa questão processual, e que envolve tipicidade penal, a prova, que não mais depende só de uma perícia, mas que essa perícia pode ser prescindível desde que até a versão oral de policiais, da autoridade policial, de testemunhas, indiquem com idoneidade que aquela pessoa não estava no seu estado normal, estava firmemente alcoolizada ou num estado que não havia controle. Reconhecido isso, pode-se aplicar o tipo penal. Mas qual é a alteração substancial que aqui eu chamaria a atenção? O aumento de pena. Agora, para a lesão culposa no trânsito, se decorrer de racha ou pega, ou em razão da ingestão
de bebida alcoólica, por exemplo, o alto teor alcoólico, a pena que era bem reduzida passou a ser de 2 a 5 anos. E se for homicídio culposo no trânsito, nessas condições, a pena pode chegar a 8 anos de punição com um mínimo de 5 anos, o que tem grande repercussão, porque uma pena de 5 anos já produz outras consequências penais. Bom, mas sendo crime culposo, em princípio não afastaria a possibilidade de uma substituição na respectiva pena. Mas por que eu chamo a atenção por esse aumento, ou para esse aumento? É porque se discute muito, e a minha origem é o Tribunal do Júri, aquele divisor de águas para a sociedade, para o homem comum. Quando alguém, dirigindo o seu veículo, ainda que habilitado, mas em alta velocidade, participando de um pega ou racha, como se diz em outros estados, ou alcoolizado, atropela e mata um chefe de família, uma criança. E a pena, infelizmente, de reprovação, temos que admitir, era muito reduzida. Porém, ficava a dúvida. Ele agiu com dolo eventual, ou seja, ele tinha consciência do seu ato, tinha noção das consequências ao dirigir dessa maneira ou a participar de um pega, e por isso deve ser acusado perante o Tribunal do Júri para ser julgado como homicida doloso, ou continuarmos com um mero homicídio culposo cuja reprovação era menor. Esse liame de discussão, que até hoje não afeta só, não preocupa a sociedade como um todo, mas em particular nós, profissionais de direito, professores, juízes, promotores, advogados, enfim, vem sendo solucionado na legislação alienígena, particularmente a Espanha foi quem iniciou esse posicionamento, de entre o dolo eventual e o crime culposo propriamente, se considerar uma culpa gravíssima, um ato temerário, que aparece as hipóteses, ou seja, há o homicídio ou a lesão culposa, há o crime doloso, ainda que com dolo eventual. A gente não quer o resultado, mas assume o risco de produzir. Mas há um meio termo para quando o agente, por exemplo, alcoolizado, conscientemente ele dirige e causa uma morte ou uma lesão, ou participa de um pega sabendo das consequências. Ainda que não se admita um crime doloso, haveria necessidade de uma reprovação maior. E na Espanha, essa reprovação vem na chamada culpa temerária. E o nosso legislador, eu poderia dizer, importou. E aí aumentamos a punição. Não quero dizer que aumentar a punição resolve o problema social da criminalidade, mas não há dúvida que era necessário que o legislador, atento, modificasse aquilo que na legislação estava levando a própria lei penal a um descrédito popular. E quando a sociedade recrimina ou não aceita a legislação que está em vigor e tem fundamentos reais para isso, é que esta lei não está mais adequada à sociedade. A primeira reunião deste ano do Fórum Permanente de Direito Penal e Processual Penal da IMERJ, presidido por Vossa Excelência, teve como tema os acordos de leniência e as colaborações premiadas. Vossa Excelência poderia falar sobre os efeitos penais e processuais desses instrumentos jurídicos? Claro que sim. E realmente conseguimos promover trazendo especialistas no tema. É importante dizer, primeiro vamos falar de delação premiada, mas a delação premiada e a leniência eles vieram com institutos novos no nosso direito com uma finalidade maior. Por que houve essa alteração? Chama-se utilitarismo penal. Isso é uma corrente doutrinária que procura obter resultados mais objetivos para a sociedade ao final, não muito preocupado com questões morais e éticas, mas sim a solução do problema. Isso está tanto no âmbito, vamos dizer assim, administrativo, no atuar de empresas, como no âmbito penal. Ou seja, a leniência não se refere propriamente à matéria penal. O que ela quer é que as grandes empresas elas assumam compromissos, mudando seus comportamentos, vamos chamar entre aspas, imorais,
assumindo as consequências e reconhecendo isso, uma carta de compromisso em que ela vai pautar, quando descoberto naquelas ilicitudes, um novo comportamento empresarial, que vai até lhe permitir voltar a contratar ou participar de licitações. Então ela pagará altas multas, ela vai reconhecer erros e muitas vezes até práticas criminosas de seus dirigentes, exemplo, corrupções de gerentes, empresários a autoridades públicas, pagará, vai reembolsar a sociedade daquilo. É claro, isso trará para a empresa, no momento que ela assume isso, alguns favores ou benefícios, mas não no sentido de passar a mão na cabeça do mau empresário, mas que ele, doravante, passe a ter um novo comportamento. E a sociedade recebe as vantagens daquilo que ele havia, de alguma maneira, lesionado ou lesado a própria sociedade. Então, não se trabalha muito com caráter ético-moral, e sim com um utilitarismo. E assim veio a delação premiada. Ou seja, nós já tínhamos a atenuante da confissão. O réu que confessa o seu crime, ele tem um abrandamento. Isso já estava no Código Penal desde 1941. Depois, até com a lei dos crimes hediondos e algumas leis extravagantes, inclusive a lei de drogas, veio a delação premiada própria daquele que denuncia outros participantes do tráfico ilícito de entorpecentes, notadamente nesse tipo de crime, e tinha uma pena reduzida, podendo se reduzir de 1/3 a 2/3. E agora, com a organização criminosa, que é um crime que não existia até 2013, e o Brasil estava atrasado, porque ele havia se comprometido perante os fóruns internacionais, pelo Tratado de Palermo, a criar o tipo penal da organização criminosa, que não é uma mera associação criminosa, punir com muito mais rigor, ele finalmente cumpriu essa etapa. E passamos a ter uma lei da organização criminosa e no seu bojo há lá a possibilidade de que um dos agentes colabore. Veja, não é delação, é colaboração premiada. Essa colaboração premiada, que é claro, é um acréscimo à delação e à própria confissão, ela tem exigências. E não é, isso é que é importante, apenas a colaboração premiada que caracterizará ou vai permitir a punição daquele que foi acusado por alguém que participou de uma quadrilha ou alguém que se envolveu num ato de corrupção perante autoridades públicas. Não. O Supremo Tribunal Federal, como deve agir, e aqui eu não estou dizendo que eu aplaudo, que eu concordo com essa ou aquela decisão, mas com as filtragens. Primeiro, vem deixando claro que os acordos de colaboração premiada e que, no mais das vezes, envolvem crimes de corrupção e que nós queremos afastar da nossa sociedade, que os agentes públicos, agora vamos ter eleições próximas, sejam depurados e venham agir em nome da sociedade e não em proveito próprio, que a colaboração premiada tem que ser revista, reexaminada, embora acordada com o membro do Ministério Público, pelo Judiciário. E mais, o Judiciário, no caso o Supremo, vem entendendo já que a colaboração pode ser, que é um acordo, é um contrato feito ou firmado até com a autoridade policial. Então não seria só o Ministério Público o contratante, o partícipe de acertar com aquele que quer colaborar com a Justiça desse acordo. Segundo lugar, isso é fundamental, é claro que nós queremos os colaboradores, não importa o que os move, se aspecto moral, arrependimento ou o medo de ser preso e pegar uma sanção, uma prisão altíssima, mas reduzir a sua pena. Está aí o chamado utilitarismo penal, ou seja, é isso que importa, aquilo que para a sociedade será mais benéfico. E é claro que uma colaboração premiada pode permitir o desvendamento de uma grande quadrilha de políticos, de executivos da área pública corruptos, na área social, na área de saúde, educação, enfim. Queremos sim. Agora, essa colaboração, ela por si só não é suficiente para uma condenação. E recentemente o Supremo Tribunal Federal, a meu ver,
corretamente, entendeu que num caso que envolvia até uma senadora, só tinha-se no processo aquela colaboração. Era insuficiente. Então eu diria que a colaboração premiada, assim como a delação já existia, assim como a confissão, deve em si ser estimulada. E como se estimula? Com a redução da pena, com a mudança do regime prisional, com um acerto de devolução de valores, porém, que ela por si só não seja o suficiente para condenar alguém. Porque todos nós estamos agora expostos, estão aí as fake news que preocupando o nosso sistema eleitoral por situações que basta alguém falar alguma coisa, isso teria ou valeria como verdade. Então eu diria que estamos num momento muito importante de alteração legislativa, porém com a filtragem que notadamente o judiciário deve fazer naquilo que eventualmente se interpreta com equívocos a legislação. A legislação nova, mais recente, veio para reprimir com mais rigor, é verdade, mas cada caso é um caso e cabe ao juiz imparcialmente saber aplicar a lei que, claro, derivou de um pleito social, mas que para sua aplicação, e eu estou falando de norma incriminadora, crime, infração penal, cujas penas num determinado crime pode chegar a 20, 30 anos, que seja aplicada com muito rigor e imparcialidade pelo magistrado, não ficando ele sujeito, aí sim, às pressões sociais. Ao parlamento compete agir de acordo com os mandamentos sociais, com aquilo que aquelas pessoas ou aquilo que se comprometeu com o seu eleitor. Mas ao juiz não. Produzida a lei, ao juiz cabe aplicá-la com todo rigor, mas com toda imparcialidade e sem a chamada influência de multidões ou midiáticas. Excelência, como a reforma do Código Penal e da Lei de Execução Penal ainda pode trazer uma melhor resposta aos atuais desafios da criminalidade e ao quadro de desestruturação do sistema prisional brasileiro? Olha, essa é uma pergunta que eu diria importante para poder primeiro responder. Não é com lei penal, não lei de execução penal, não é com a criação de crimes que propriamente vamos acabar com a criminalidade. Porque eu entendo, e não sou eu, isso aí os estudiosos, isso vem de séculos, o crime tem a ver com a índole humana. Então, numa mesma família, uma mesma criação, e temos exemplos reais disso, concretos disso, um filho que teve a mesma educação, os mesmos pais, que um seu irmão, cumpre uma vida reta, ainda que com dificuldades financeiras. E o outro, que passou pelo mesmo estudo, pela mesma educação familiar, pelo mesmo grupo social, se volta para a criminalidade. O que é isso? Isso tem a ver com índole humana. E quando a lei penal surge, ela surge para, primeiro, inibir. É o caráter preventivo. Olha, se você fizer isso, você corre o risco de ser punido, ser preso, enfim. Mas nem sempre. O temor da lei inibe o homem. Aliás, eu diria, hoje parece que a lei está pouco inibindo o ser humano. Então nós temos primeiro que cuidar não da legislação penal, é do ser humano, no seu aspecto familiar, seu aspecto religioso, seu aspecto social, enfim, no seu caráter. Mas, se ele ainda praticar o crime, aí não há dúvida, é necessária uma reprovação. A lei penal ou a criação de crimes tem a ver com esta prática inibitiva que é um dos vetores do direito penal. Porém, o sistema penitenciário, que poderia ser um grande vetor para melhorar o caráter daquele que se voltou para o crime, esse é que precisa ser cuidado. Então eu diria, não é a reforma penal, e eu participei de uma que está em tramitação no Senado Federal e vai para a Câmara Federal, que solucionará propriamente o problema da criminalidade em termos de execução penal. E sim uma lei de execução penal que, se bem aplicada, e a que está em vigor, é reputada uma das melhores em termos de mundo, em termos de legislação de execução penal, mas que, por recursos insuficientes,
por falta de prioridades políticas, por descaso, por corrupção, pelos responsáveis, autoridades nesse setor, nós temos um dos piores sistemas penitenciários. E se você, que foi punido porque praticou um crime, tem consciência da reprovação, agora vai cumprir a sua pena, mas a sua pena você cumprirá em condições desumanas, em condições que não vão te ajudar a você se arrepender, se preparar para voltar à sociedade, evidentemente você não está cuidando deste homem que seria bom ele voltar ao convívio da sua família, mas ao contrário, eu diria, estar estimulando. Em termos de lei de execução penal, eu posso afirmar, não é necessário mudanças, e sim aplicação. E por que não se aplica? Por causa disso que eu afirmei, e eu estou consciente disso. Descaso das autoridades, claro que eu estou falando genericamente, falta de orçamento, não eleição de prioridade, ou seja, parece que basta colocar o homem numa cela e tudo estará resolvido. Só que não existe prisão perpétua no Brasil. E um dia esse homem terá que voltar. E que homem que nós queremos? Então, se houver responsabilidade na aplicação da lei de execução penal, isso sim, eu acredito que a nossa criminalidade, os índices, reduziriam significativamente. Nisso, não sei se estou certo ou errado, só quando o sistema ficar adequado é que nós vamos saber, mas eu estou convencido. E sobre a reforma do Código de Processo Penal, quais as mudanças que realmente poderiam ser destacadas como transformadoras? Bom, eu acho que o Código de Processo Penal vem sendo atualizado. É um outro código que existe desde os anos 40 e está em vigor, claro, com algumas reformas. Mas, neste século, principalmente a partir de 2008, muitas alterações surgiram. Uma delas se refere diretamente ao júri, ao Tribunal do Júri. Por quê? Eu digo isso porque a minha tradição, minha vida profissional como promotor foi sempre no Tribunal do Júri. E tínhamos muitas dificuldades, quer dizer, o jurado, o cidadão chamado a colaborar com a justiça e participar de julgamentos em relação àqueles que praticaram crime doloso contra a vida, notadamente o homicídio doloso, por causa do tecnicismo jurídico, verificava-se equívocos de julgamento, julgamentos anulados pelos tribunais, e agora, com uma mudança que, a meu ver, pode não ser a melhor, mas que eu aplaudo, o jurado é chamado, e ele não é um juiz togado, ele é um juiz leigo, a decidir se condena ou absolve o acusado. Ou seja, ele não fica mais preso àquelas filigranas jurídicas de uma quisitação. Mudou muito. É mais ou menos um sistema híbrido. O nosso altamente formal, o sistema processual brasileiro, e o sistema até americano. Um sistema anglo-saxão, que não está muito preocupado com a forma, e sim com a essência das coisas. Uma outra mudança, e essa eu acho importantíssimo, é que se procurou reduzir ao máximo os prazos longos que se tinha no sistema processual penal. Então, hoje, em regra, as audiências são concentradas num único ato. Antes não. Antes o juiz recebia a denúncia, autorizava o processamento daquela ação penal, interrogava o acusado, marcava uma data depois para ouvir as testemunhas que o Ministério Público, órgão acusador, arrolava. Em outra ocasião, as testemunhas de defesa, depois as partes falavam por escrito e vinha a sentença. Isso, em regra, até num país e num estado como o nosso, que tem um grande índice de criminalidade, em consequência, muitas ações penais, acúmulo de ações, levava um ano e meio, 2 anos, enfim, para uma resposta penal. Fora os recursos, estou dizendo em primeira instância. E a lei mudou substancialmente. Por quê? Porque agora, em regra, o juiz, ao permitir que a ação prossiga, a sua deflagração, ele marcará uma única audiência para, no mesmo ato, primeiro, ouvir as testemunhas de acusação, na mesma audiência, ouvir as testemunhas de defesa e só depois ouvir o réu, na mesma audiência. O que isso se torna vantajoso para a prática penal? Não é só um enxugar de prazo e tempo,
Mas veja, o juiz, ao mesmo tempo, na mesma data, ouvirá a acusação, a defesa em termos de testemunhas e logo depois o acusado. Do que ouvir hoje as testemunhas de acusação, daqui a um mês ouvir as de defesa, o tempo faz a gente esquecer coisas. O tempo pode trazer equívocos, lapsos. Então, não, isso não ocorre. E o réu sendo interrogado após, esse é um direito fundamental. Por quê? Porque ele falará sobre aquilo, vai ser indagado, e se quiser, é um direito dele, ele não está obrigado a declarar. E nem o seu silêncio pode ser usado contra ele. Cabe à acusação fazer a prova do que alega. Então, antes, o acusado tinha que ser interrogado pelo réu, pelo juiz, sem saber a versão das testemunhas, principalmente as de acusação. E eu acho que isso afrontava muito um direito seu de defesa. E agora, felizmente, houve essa mudança. Não há dúvida que a legislação processual ainda precisa ser muito pensada. Eu não sou daqueles que dizem que nós temos excesso de recursos. Quando se trata de liberdade humana, talvez seja até recomendável que se tenha bastante recursos para que vários magistrados possam examinar a causa e chegar-se a uma decisão que foi bem amadurecida. Isso não quer dizer que eu aplaudo recursos meramente protelatórios, as chicanas jurídicas. Não, não é isso que estamos falando. O que importa no sistema processual é, que se permita à sociedade, através do Ministério Público, acusar alguém que, em tese, praticou um crime. Alguém tem que ter esse mistério. Esse atuar que até pode ser antipático, mas tem que existir. A sociedade também tem que ser protegida, e deve. E segundo, se garantir àquele que é acusado todos os meios de prova, todos os meios de defesa, para um julgamento justo. E eu posso dizer, hoje, a legislação processual penal brasileira vem amadurecendo, vem sendo alterada, e eu acho que ela já está, em termos, bem adequada para um julgamento que se quer na forma constitucional, com a amplitude de defesa, garantia do contraditório, tudo em nome de uma perfeita justiça. Vossa Excelência também foi Procurador-Geral da Justiça e teve carreira de muitos anos como promotor de justiça. Poderia comentar as principais mudanças que essas reformas trazem para a atividade do Ministério Público? Bom, foi lembrado aqui algo que, é claro, está dentro de mim. Eu fui por 25 anos membro do Ministério Público do Rio de Janeiro. E, para minha honra, pude ser aceito no Tribunal de Justiça, ingressei pelo 5º Constitucional do Ministério Público há 10 anos, exatos 10 anos, em 2008, para a magistratura na condição de desembargador. Evidente que os profissionais de direito, seja o defensor, o advogado, ou o advogado público, que é o defensor, seja o promotor na área penal, promotor de justiça, seja o magistrado, todos eles estão ou devem ser estudiosos do direito, lidantes com a matéria penal, estou me referindo à matéria penal e processual penal. E, em tese, ser promotor de justiça não é entender a lei de maneira diversa da do juiz ou da defesa, porque a lei é uma só. O que se tem que fazer é aplicar a lei ao caso concreto. E aí não há dúvida que a vivência com o promotor de justiça, a meu ver, caracterizou algo que Calamandrei, um jurista que foi importantíssimo e ainda é, para todos nós que somos profissionais de direito, dizia que entre as funções do direito, a que mais tinha uma complexidade era o promotor. Por quê? Veja, não somos mais, ou a legislação falava em promotores públicos. A partir de 1980, a instituição se transformou e passou a ser nominada, os seus membros, de promotores de justiça. Eles querem fazer a justiça, que pode ser até pedindo a absolvição do acusado. Porém, esta é a dúvida do Calamandrei, esta é a indagação. Como ser promotor de justiça, um bom promotor, se ao mesmo tempo que você tem que defender a sociedade contra aquele que, em tese,
praticou um crime e, no mesmo tempo, tem que ser um honrador da justiça, ou seja, reconhecer até o seu equívoco em acusar e pedir a absolvição ou que não conseguiu provar a culpa daquela pessoa. Esse é um dilema que só quem foi promotor ou é membro do Ministério Público sabe. Agora, isso não quer dizer que eu, como juiz, passei a pensar diferente o direito. Ao contrário, apenas eu mudei de atuação, mas toda a minha experiência de membro do Ministério Público me alicerça, eu diria, para exercer uma jurisdição penal, para entender, na condição de juiz, agora imparcialmente, qual a tese deve prevalecer, a da acusação ou a da defesa. Se estou fazendo isso bem, eu não sei, mas eu espero que esteja no caminho correto. Vossa Excelência, eu gostaria de acrescentar algo? Olha, eu gostaria sim de registrar a oportunidade, mais uma vez, de estar aqui, de poder me dirigir não somente a nossos associados, meus concidadãos aqui do Instituto dos Magistrados do Brasil, mas a todos os profissionais de direito que vão assistir esta conversa. É claro que aqui não foi nenhuma conferência, nem era esse o objetivo, nem poderia ser pelo tempo, mas uma conversa sobre novidades da área jurídica analisadas num sentido amplo. Mas me dirigir ao estudante de direito, aquele que está decidindo, chegando o momento da sua decisão, qual a carreira que abraçará? A advocacia, o Ministério Público, a defensoria, uma procuradoria, a magistratura. Que ame o direito e que saiba que, para ser um bom profissional, deverá estudar muito. Muito. Nunca se convencer com a primeira tese posta. Faça a sua análise crítica dentro de você. Procure teses adversas àquela que está em julgamento, até que não estão sendo postas, para procurar a melhor solução. E lembrar sempre que entre a lei e o direito deve prevalecer. Mas se houver uma contradição ou uma oposição da justiça e o direito, opta pela justiça. Muito obrigada. O IMB agradece.